painel atrás também, tinha ar-condicionado em todas as salas, inclusive no templo, muitos ar-condicionados em todas as salas, todos os departamentos com ar-condicionado. Tínhamos um espaço de convivência maravilhoso lá na São Sebastião. Então, nós íamos para cá para começar, como o Felipe falou, do zero de novo. Mas a gente nunca começa do zero. Por quê? Você começa da onde você parou. Você começa da experiência que você já tem. Então, aqui foi muito mais rápido, irmãos, e eu creio que vai ser muito mais rápido ainda. Amém? Aquilo que a gente demorou alguns meses, talvez alguns anos para conquistar lá, para chegar, eu creio. Eu lembro, irmãos, que quando nós começamos a igreja, nós não tínhamos violão. O primeiro culto foi um violão emprestado, e nós começamos a tocar com aquele violão, e eu olhei assim, eu falei, rapaz, a gente não tem um violão. E aí Felipe arrumou uma pessoa que estava vendendo um violão, R$150, irmãos. A gente pagou em 3 prestações de 50. Era a fé que a gente tinha, e está tudo bem. A gente não tinha como fazer mais, irmãos. A gente conseguia pagar R$50, juntando todo mundo. Vamos pagar 50, vamos por mês. E a gente comprou o primeiro violão da igreja. E a partir dali, irmãos, a gente entendeu. Se a gente tem fé para 150, vamos agora crer para 500. Vamos agora crer para 1000. Vamos agora crer para 2000. Vamos começar a crer. Irmãos, a gente começou a olhar Deus fazendo coisas extraordinárias, mas foi de fé em fé, de glória em glória. A gente não chegou nesse templo aqui do dia para a noite. Nós chegamos aqui, foi de fé em fé, de glória em glória. Nós fomos crescendo e avançando. Diga crescendo, diga avançando, diga na graça e no conhecimento, diga diante de Deus e diante dos homens. Aí quando pessoas começarem a ver, eu estou falando isso aqui agora, porque daqui a um tempo você vai ver isso totalmente melhorado. E aí você vai falar assim, uau, bem que o pastor falou lá atrás. Isso serve, irmãos, para que você entenda que fé, ela existe, ela funciona. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração para esse tempo, para essa estação, e eu quero compartilhar ela com você. Hoje nós vamos falar sobre portas abertas. Tem gente que quer continuar com a porta fechada, mas eu vou falar sobre portas abertas. E aqui eu coloquei com o tema: quando o céu autoriza uma nova estação. Quando o céu autoriza, portas abertas, é quando o céu autoriza uma nova estação. Sabe, irmãos, quando fala de porta aberta, às vezes as pessoas olham assim, elas começam a procurar. Eu lembro que no ano passado a palavra profética falou sobre isso, sobre portas, e nós começamos a prestar atenção. Eu lembro na palavra profética ainda falou que, olha, nem toda porta, algumas portas vão se abrir. Ano passado, algumas portas vão se abrir, mas nem todas as portas são de Deus. Você precisa discernir pelo Espírito qual é a porta. E esse ano nós vemos que Deus traz de novo à tona essa questão de porta. Só que esse ano Ele traz porta aberta. E porta aberta, irmãos, é um sinal do quê? De uma nova estação. Agora, você pode, diante de uma porta, você pode ficar olhando, você pode ficar admirando, você pode ficar falando, ou você entra. Você que escolhe. Tem gente, irmãos, que quando fala a porta está aberta, ela fica procurando a chave. Oh, minha porta está aberta já, entra. Quando a gente fala porta aberta, tem pessoas que ficam procurando a maçaneta. Aonde que é que eu pego aqui? Oh, pelo amor de Deus, a porta já está aberta, é só entrar. Mas sabe, irmãos, que tem gente que ele sabe porque sabe que se ele atravessar aquela linha da porta, a vida dele vai ser transformada, mas ele quer continuar na muleta, né, da desculpa. Porque onde está, ele tem como ficar reclamando. A minha vida não muda. Tem como colocar a culpa no outro, tem como colocar a culpa na justiça, colocar a culpa no governo, coloca a culpa no amigo, no parente, coloca a culpa na família, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor. É mais fácil estar nessa posição de oposição, né? Como fala na política, muitas vezes na política muito mais fácil você estar na oposição e só falando mal, e só criticando, falando que a culpa é do outro, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E quando a porta abre para você,
Você está dando o passo que você precisa dar? Você está passando por essa porta? Ou você está só falando, a porta está aberta, olha, eu vou entrar, olha, eu vou fazer, olha, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, mas não dá um passo de fé. Você precisa, irmãos, dar passos de fé, porque a porta está aberta. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, comece a dar passos de fé, porque a porta está aberta. Esse ano, irmãos, ano passado pessoas tiveram um ano bem pesado, um ano bem desafiador, e chegou no final de ano, as coisas começaram a romper. Muita gente, a gente viu aqui na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, esse ano vai ser diferente. Esse ano o rompimento vai começar no primeiro mês do ano. Você vai começar a acelerar logo do começo. Foi isso que Deus colocou para mim, falou assim, olha, porta aberta. Ei, eu estou autorizando uma nova estação. Uma nova estação. Uma nova estação. Esse tempo, irmãos, Deus está abrindo portas, mas não é para os curiosos, são portas para os responsáveis, são portas para os maduros. O curioso é aquele que só vai ficar olhando a porta. Deixa eu ver aqui, essa porta, vai para onde essa porta? Fica perguntando, questionando. Deixa eu falar uma coisa para você, se Deus abriu a porta para você, você entra. Fica perguntando não, irmãos, entra. Porque Deus está mudando a tua estação, Deus está mudando o teu ambiente, Deus está mudando o teu ciclo, Deus está mudando o teu tempo. Para de ficar questionando, desde que pergunta tanto, irmãos, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Eu entendo, porque quando tem nessa fase, é a fase da criança, é um bebê espiritual ainda, é aquela, pergunta tudo, pergunta isso, pergunta aquilo outro, pergunta, né? Nós temos Esther aqui, de Jair e Nívia. Eu lembro, e a gente acompanhou a fase de muitas crianças aqui na igreja, Luiz também, a fase de perguntar, Emanuel, a fase de perguntar, por que isso? Por que aquilo? E isso, e perguntando, e os pais rindo, dando risada e respondendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quando você cresce e você vê uma porta aberta, a decisão agora é sua. Você precisa fazer o quê? Dar passos para essa porta. Se a porta está aberta, se Deus abriu a porta, entra por essa porta, porque Deus quer mudar os tempos e as estações da sua vida. Sabe, se Deus está abrindo a porta no teu casamento, se Deus está abrindo a porta na tua empresa, se Deus está abrindo a porta de saúde divina para o teu corpo, Deus está dando acesso para você, você fala assim, rapaz, como que eu sei que a porta está aberta? É porque tem graça e favor. Ei, aonde tem graça e favor, você vai ver, entra por este lugar, amém? Outra coisa importante que você precisa saber é que não é tempo de esperar sinais, é tempo de entrar pela porta. Como assim, pastor? Tem gente que fica esperando, a porta aberta, eu vou esperar um sinal. Se for de Deus, olha, se cair uma gota de água na lã, é Deus. Aí no outro dia, vai lá e faz de novo. Olha, se cair chuva em todo lugar em volta, mas na lã estiver seca, é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Para de fazer essas coisas e começa a crer naquilo que Deus fez para você, naquilo que Ele está fazendo para você, naquilo que Ele está liberando para você. Para de ser desconfiado do gospel. É o crente desconfiado do gospel. Ele fica assim desconfiado com tudo aquilo que Deus está fazendo. Sabe, fica desconfiado com a bondade de Deus. Será que, mas isso é porque, irmãos, crise de identidade. Não sabe quem é o seu pai. Ei, teu pai é o dono do ouro e da prata. Ei, teu pai quer te fazer crescer. Ele quer que você cresça, Ele quer que você avance. Não fica com crise de identidade não, Deus é bom, amém? Nós falamos isso aí na ministração, o caráter de Deus, na ministração passada. Deus é bom, Ele é fiel, amém? Glória a Deus, se agarra com isso, irmãos. Para de querer desconfiar de Deus. Será que é para mim? Olha, pastor, é tão bom que eu nem acredito. Homem, pelo amor de Deus, começa a acreditar, porque Deus é bom, amém? Para que esse negócio que não acredita, você é da fé, amém? Diga, eu sou da fé. Diga, eu sou da fé. Diga, eu sou da fé. Sabe, não é tempo, irmão, de você entrar pela porta com medo. É tempo de você entrar com maturidade. Vou falar de novo para você. Não é tempo de você entrar pela porta com medo. É tempo de você entrar com maturidade. Amém? Pessoa madura, entra pela porta. Saiba, vai consciente. Entra por essa porta. Maturidade. Pastor, como eu faço para acelerar a maturidade? Fica próximo de pessoas maduras. O que acontece é que tem algumas pessoas, irmãos, que ficam perto de pessoas imaturas e acabam se tornando pessoas imaturas, ou atrasando, retardando o seu crescimento, a sua maturidade. Isso em todos os lugares. Se você chegar, eu sempre gostei, quando eu chegava na escola, eu olhava na escola assim, quem é a pessoa que tira a melhor nota? O menino ou a menina mais sabido
da sala. Quem é? Esse aqui que eu vou fazer amizade. E eu ia para perto e ficava lá, conversando. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo outro? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu comecei a pensar dessa maneira, eu comecei a ser tão bom quanto aquela pessoa. Agora não tinha mais um bom na sala, tinha agora 2 bons na sala. E eu vi que isso aí funciona. Eu comecei a trazer isso aí para onde? Para a família. Eu comecei a ver casais, famílias, homens e mulheres de Deus que são boas famílias, que têm famílias saudáveis, que são homens que são excelentes, são mulheres que são excelentes, são famílias estruturadas que estão há muitos anos como uma família saudável, não uma família fake, como acontece muitas vezes, que vem para a igreja, muitas vezes até para a igreja, vem à igreja, mas em casa é um inferno. Não, eu estou falando de se inspirar com homens e mulheres de Deus, irmãos, que têm uma base no evangelho sólida, que são maduros na família. A gente começou a se inspirar nessas pessoas e começou a ficar perto deles. E eu comecei a olhar, eu gosto de falar, tem o pastor Zé Maria e tem como que é o nome dele? Eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas pastor Zé Maria tem Joás, lembrei. Ninguém lembrou? Lembrei. Joás. Pastor Joás, pastor Zé Maria. É assim, eles são aqueles tipos de homem que eles são elegantes e eles abrem a porta do carro para a esposa entrar. E aí a esposa entra, eles fecham a porta e vão lá para o lugar deles. Isso eles fazem no sol ou na chuva. Eu ainda estou naquela estação que eu abro por dentro. Eu abro assim, né? Entra aí, irmão! Né? Tá melhorando, que antigamente nem fazia isso. Ela que tinha que abrir sozinha, né? Mas quando eu lembro, eu estou lá abrindo lá a porta para ela poder entrar. Amém? Glória a Deus. Mas isso é o que, irmãos? Inspiração. É você se inspirar. Porque essas pessoas, elas nos inspiram. Você precisa fazer isso, irmão. Se inspirar com quem está na sua frente, com quem é melhor do que você. Para de querer ouvir quem nunca construiu nada na vida, quem nunca construiu nada ministerialmente. Ei, tá cheio de gente dando palpite na sua vida, só que ela não tem a vida que ela diz que é para você ter. Para de ficar ouvindo quem nunca construiu nada na vida, seja empresarialmente, financeiramente, na família, no ministério. Tem gente, irmãos, falando: para de negócio de serviço, é besta, não vai chegar em lugar nenhum. Tu vai ver a vida dessa pessoa, ela não tem um ministério, ela não serve ao Senhor, ou se serve, está lá, ministério paralisado, cancelado, em qualquer igreja. Estou falando aqui não, só não, qualquer igreja, viu? Porque fica falando para o outro: não faz isso não, é para que isso, é que não sei o que, é mimimi, é mamamá. São pessoas que não se inspiram. Ei, cola com quem está crescendo que você cresce também. Ei, fica do lado com quem está avançando que você avança também. Ei, fica do lado com quem está decolando que você decola também. É assim que funciona, irmãos. Nós somos uma igreja grande, que pensamos grande, que oramos grande e que nós nos associamos com pessoas grandes, amém? Glória a Deus, olhe para isso, irmãos. Olha para isso, honra a unção que você honra é a unção que você recebe. Se você não ora muito, cola do lado de quem ora. Se você não lê muito a Bíblia, cola do lado de quem lê. Se você não lê muitos livros, cola do lado de quem lê. Amém? Isso é importante, irmãos. Isso vai te trazer crescimento. Quando eu comecei a fazer isso aí, eu falei: uau, aquilo começou a vir para mim. Mas isso foi através da honra. Nós não chegamos nessas pessoas para somente usurpar dela, para copiar elas. Nós fomos lá para honrar a vida dela e falar assim: olha, nós celebramos a tua vida. Eu celebro a tua vida. Cara, eu admiro você. Você, cara, nessa área você é muito bom nisso, nisso e nisso. E eu queria aprender de você. Ó, que coisa maravilhosa. Seja humilde, irmãos. O caminho para você receber a unção é a humildade. Aleluia. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Vamos voltar para a ministração. Aleluia. Mas tenho certeza que alguém está recebendo. Amém? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 7. Apocalipse 3, 7. Nós vamos ler na RA ou AR e vamos ler na versão A Mensagem também. Todos os versículos nós vamos ler essas duas versões. Amém? Pessoal da mídia? Glória a Deus. Vamos lá. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, isso não é um jargão,
para esse tempo e para essa estação. A porta que ele abriu, ninguém vai fechar. E a que ele fecha, ninguém vai abrir. Se ele fechar a porta da infidelidade na tua vida, ei, ninguém mais vai abrir essa porta. Você vai ser fiel. Se ele fechar a porta da pobreza na tua vida, ninguém mais vai abrir essa porta, nem você, porque você vai prosperar. Se ele abrir a porta de saúde divina no teu corpo, ei, ninguém vai abrir essa porta de enfermidade, de doença, nem você mesmo. Você vai ter saúde divina operando no seu corpo. Para essa estação, irmãos, pega isso. Se ele fala que tem portas abertas, aí ele tem a chave. Se ele abriu, está aberta. Se ele abriu, está aberta. Eu não quero nem saber. Ele abriu, então eu entro. Amém? Está aberto, irmãos. Ele que abriu. Vamos ver na versão a mensagem. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Escreva a Filadélfia, o anjo da igreja. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Vamos avançar mais um pouco nisso aqui. Porque aqui, irmãos, nós aprendemos que a porta não é um prêmio. Para que você não pense que é na sua força. Para que você não pense que foi você que foi muito sabido. Para que você não pense que, mas é porque é isso. Não. A porta não é um prêmio para você. A porta é a resposta da sua fidelidade. Foi fiel, porta aberta. Ei, você que andou em fidelidade. Ei, porta aberta. Porta aberta. Vamos ver, volta lá agora, Apocalipse 3, 8. Vamos no 9, na versão RA. Depois nós vamos no 9. Observe o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiros. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ei, pessoas vão olhar para você. Eu espero que você não vai cantar essa música não, mas dá vontade de cantar. Aquele que me viu na prova. Vão te ver você na bênção. Vão ver você na bênção. Vão ver você na bênção. Ei, vão ver você na bênção. Amém? Pega isso para você. Eu creio, irmãos, que haverá grandes coisas na tua vida. Amém? Vamos ver o 7. Eu falei Apocalipse 3, 8, né? Vamos ver o 7. Para que você entenda que a porta é uma resposta da fidelidade. Apocalipse 3, 7. Pessoal da mídia aí. Aleluias. O pessoal está ouvindo bem aí atrás? Amém. Então, vamos acelerar aí. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas. Ao santo que diz verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Vai para o 8. Ninguém abrirá. Isso. Ok, é isso que eu queria falar. Conheço as tuas obras. Ei, a porta aberta é porque Deus conhece o teu coração. Ele conhece o que você já fez. Ele conhece o que você está fazendo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta o quê? Uma porta o quê? Uma porta o quê? A qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, você que se manteve fiel, se prepare, ano de 2026. Você está começando com porta aberta na sua vida. Com porta. Ei, aonde você for, vai ter porta aberta para você. Sabe, chega um tempo, irmãos. E chegou o tempo. Diga, chegou o tempo. Diga, chegou o tempo. Diga, chegou o tempo. Agora diga, chegou o meu tempo. Diga, chegou o meu tempo. Diga, chegou o meu tempo. Isaías, capítulo de número 22, verso número 22. Vamos ver na Almeida Revista e atualizada. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isso está falando, irmãos, no Antigo Testamento, o profeta Isaías.
depois você vê essa mesma coisa acontecendo lá em Apocalipse, para você ver que aquilo que Deus fala acontece, se cumpre. Vou fazer uma pergunta para você aqui, porque tem algumas pessoas que eu vejo que está aqui, que está assim, olhando para um lado, olhando para o outro, está abrindo a boca, estão mexendo no celular, às vezes. Se for para anotar a ministração, muito bom, se não, mas é para que você veja. Quantos aqui já foram abençoados porque ouviram a instrução vinda desse púlpito? Levanta a mão. Aí você que está aí, olha para o lado aí, vê aí. Pare de perder tempo com aquilo que não edifica a tua vida. Olha lá, vamos avançar. Eu notei aqui algo bem interessante, e eu quero que você receba isso. Pare de insistir no que acabou. Pare de insistir no que acabou e entre no que começou. Esquece o passado. Pare de ficar insistindo, irmãos. Acabou, acabou. Diga acabou. Diga acabou. Diga acabou. Não é política não, viu? A gente já pensou naquela música da política. Vamos melhorar então. Diga assim, começou. Diga começou. Diga começou. Uma nova estação. Um novo tempo. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. Nas minhas finanças. Diga começou. 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 Esquece o que passou. Começou um novo tempo, uma nova estação na sua vida. Oséias, capítulo de número 2, versículo número 15. Por que, pastor, esse versículo? Porque nós vimos, irmãos, várias vezes Deus transformar, irmãos, no meio do vale, Deus abriu uma porta. Ei, no meio do deserto, do vale, no meio quando não tem nada. Ei, talvez seja a sua situação hoje. Você está olhando para um lado, olhando para o outro, não tem um fio de cabelo para se segurar. Segura essa aí, ó. E lhe darei. Bota a mão assim para receber, ó. Eita glória. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ei, aonde tem um vale, Deus está colocando uma porta de esperança para você. E ali tem vinhas, tem alegria, tem prosperidade. Ei, aonde o homem diz que não dá, vai dar. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Recebe. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, como no dia que você saiu do mundo. Olha, vamos colocar na versão a mensagem essa. Vamos lá, versão a mensagem. Aleluias. Deus é bom. Vou transformar o vale do coração partido em um portal de esperança. Ei, aonde você estava já partido, aonde já não tinha, estava só os cacos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está renovando, está abrindo uma porta no deserto, está abrindo uma porta no vale. Aonde não pode vai poder, onde não era vai ser. Aquele que não tinha vai ter. Aleluia. Aleluia. Tem um dia, irmãos, que Deus, Ele fica falando para você fazer isso, falando para você. Mas tem um dia que Deus só abre a porta e fala: entra meu filho, entra meu filho, entra minha filha, entra, entra, entra. Vou transformar o vale do coração partido em portal de esperança. Ela vai reagir como quando era moça, saída do Egito, havia pouco tempo. Ei, é algo interessante você saber que a porta que Deus abre, irmãos, Ele não fecha. Mas entenda, nem toda porta ela é eterna. Nem toda porta ela é eterna. Ela fica aberta eternamente. Deixa eu encontrar aqui, ok? Gênesis capítulo de número 6, verso de número 16. 7 e 16, perdão. Gênesis capítulo de número 7, verso de número 16. Para que você entenda que nem toda porta ela fica aberta para sempre. Por isso que você precisa dar um passo de fé. Por isso que você precisa avançar. Por isso que você precisa fazer. Olha o que está escrito lá. Gênesis 7, 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne.
como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fez o quê? E o Senhor fez o quê? E o Senhor fez o quê? Entrou, ele fechou. Ou seja, precisa entrar. Ei, precisa entrar. Precisa entrar logo. Não espera chegar junho, julho, agosto. Agosto de Deus eu entro. Não, irmãos, entra agora em janeiro. Amém? Entre em janeiro. Ei, entre em janeiro, entra agora. Deus abriu a porta agora, entra agora, irmãos. Não espera para poder entrar lá na frente. Bons negócios, bons clientes, ideias criativas, acesso. O lugar de aperto se torna o lugar que Deus promove. O mesmo lugar de aperto é o lugar que Deus vai te promover. No mesmo lugar onde o diabo está te apertando, é o lugar que Deus vai te promover. Haverá dupla honra neste lugar. Eu declaro na tua vida que aonde o diabo está te batendo, haverá dupla honra nessa área. Ei, se é na área financeira, você vai ver, haverá dupla honra nessa área. Se o diabo está te oprimindo na saúde, haverá dupla honra nessa área. Palavra de Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 16, verso de número 9. Para que você não fique aluado, para que você saiba que existem homens e mulheres de Deus, são portadores da palavra de Deus, são dispenseiros da palavra de Deus aqui na terra, para servir você, avisando o que você precisa fazer, antes de acontecer. Porque uma porta grande, diga grande, diga eita glória, diga a porta é grande e oportuna, olha aí, ó, para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Oxe, eu só vi um aleluia. Na porta grande todo mundo, eita glória, mas na hora que fala tem muitos adversários. Eu lembro do pessoal que foi os 10 espias que foram olhar a terra de Canaã. Os 12 chegaram lá, os 12 viram a mesma coisa. Chegaram lá, viram gigantes, viram muros, viram as plantações, viram tudo. Mas quando eles chegaram, voltaram, eles falaram para Moisés. 10 deles falaram assim: Moisés, lá tem gigante, lá tem problema, tem adversário, tem muro, a terra é boa, mas tem isso e aquilo. E chegou 2, Josué e Calebe, e falaram: eia, cala a boca aí o povo, agora quem vai falar é a gente. A terra tem tudo isso mesmo, mas Deus falou para a gente, e Deus nos deu essa terra. Ei, nós vamos entrar e nós vamos possuir essa terra, e nós vamos pegar aqueles gigantes e nós vamos mastigar eles. Ei, vamos mastigar eles. Sabe quem entrou nessa terra prometida? Somente Josué e Calebe. Os outros 10 e a sua geração, eles não viram, não entraram em Canaã. Por quê? Porque Deus falou e eles foram contra aquilo que Deus falou. Deixa eu falar uma coisa para você: se a porta está aberta, entra. Pastor, mas tem adversários, pastor. Tem, e muito, e grande. Mas eu anotei algo que eu preciso compartilhar com você. Se tem muitos adversários, se são adversários grandes, e Deus abriu a porta para você, é porque você está preparado para passar por ela. É porque você está preparado, porque você está paramentado, é porque você já está armado, é porque você já está fortalecido, é porque você já venceu. Ele não ia colocar em você para que você peca. Se ele abriu a porta é porque já venceu. É só entrar, meu filho. É só entrar. Deus não ia abrir uma porta para você.
Ó, eu vou colocar uns adversários lá e eu não sei. Eu vou colocar, não sei o que vai acontecer com eles. Vamos ver. Não, irmão, se Deus abrir a porta para você, uma grande porta, e tem muito adversário, e adversários grandes, tenha certeza, irmãos, é porque Deus já deu para você a capacidade de vencer todos os obstáculos, vencer todos os adversários, vencer todos os problemas. Ele só quer que você obediência, só entra. Pastor, mas é muito grande se eu entrar. Eu lembro quando a gente veio aqui alugar esse prédio, a gente saiu de um aluguel que era um valor, e a gente veio para um aluguel aqui que é 3 vezes mais caro. Só que a gente só tinha dízimos e oferta para aquele valor daquele prédio. Aqui era uma porta grande e oportuna para o evangelho, mas não tinha lá. Mas quando a gente deu um passo para cá, quando a porta se abriu e a gente entrou, chegou a provisão. Precisa dar o passo, irmãos. Você nunca vai entrar em algo grande se você ficar dando passos pequenos. Deus está falando para você, irmãos, dá passos, vai, dá passos, anda. Aí eu anotei, porta aberta não elimina os adversários, nem adversidades, mas Deus só abre porta para quem está preparado para vencer. Porta aberta não quer dizer que não vai ter aflição, mas quer dizer que em todas as aflições, Jesus já venceu. E se você está em Cristo, você venceu também. Nele você vence, amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, o louvor pode vir, vamos lá encerrar. Mateus capítulo de número 7, verso de número 13. Mateus 7, 13. Nós vamos ler nas duas versões, 13 e 14. Não é uma sugestão, isso aqui é um comando. Não é uma opinião da Bíblia, é um comando para você. Entrai pela porta estreita. Pastor, você não falou que a porta era grande? É grande e oportuna, mas essa porta aqui é a porta estreita, e você primeiro precisa entrar por ela. Pastor, mas as igrejas, tem igreja da porta larga, porta estreita. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com uma pessoa aqui. Essa porta estreita é uma pessoa. Agora, eu lembro que uma vez, até, se não me engano, foi o pastor Carlos Júnior que falou para mim. Ele estava falando assim, ou numa ministração que eu ouvi dele, ele falando assim, as pessoas elas focam tanto e elas ficam tão preocupadas com a porta estreita, que elas pensam que depois que ela passa pela porta estreita, a vida vai continuar sendo estreita. Ela aceitou a Jesus, e aí ela pensa, eu entrei pela porta estreita, agora minha vida é aperto, é pressão, porque é tudo apertado, é tudo estreito. E aí ele falando, ei, a porta é estreita, mas quando você entra por ela, o reino é amplo. Ei, a amplitude, a abundância, a riqueza, a saúde, a glória, a manifestação, a dons. Irmãos, quando eu olhei isso, eu falei, uau, é a mesma coisa você entrar em um reino. Você tem lá uma porta e a porta é estreita, comparado ao reino. Mas quando você entra daquela porta, você vai usufruir de tudo aquilo que o reino tem para oferecer. Então não fica pensando, irmãos, porque você aceitou a Jesus, que a sua vida vai ser uma vida limitada. Muito pelo contrário, quando você aceita Jesus e você tem entendimento disso, você vai ver que a porta para entrar, ela é estreita sim, porque é somente por Ele. Diga por Ele. Diga, não tem outra porta. Diga, não tem outra porta. Diga, não tem outro caminho. Olha lá, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Avança, 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Coloca a mensagem, voltando lá do verso número 13. Olha o que diz para você. Glória a Deus. Não procurem atalho para Deus. Não procurem atalho para Deus. Não vai tentar fazer do seu jeito, da sua força. Ei, não pega esse atalho. A Bíblia está dando um comando para você. Entrar pela porta. Ela está falando para você, ó, não procura atalho para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e
e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam neste golpe. Ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Às vezes o pessoal chega aqui, irmãos, porque a igreja é grande, pensa que aqui é a igreja da porta larga. A porta aqui ela é bem larga mesmo, mas para receber as pessoas. Mas quando chega aqui, vê pessoas sendo curadas, vê pessoas sendo transformadas, vê famílias sendo restauradas, vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, vê pessoas aqui aceitando a Jesus, vê pessoas aqui, aconteceram várias coisas aqui dentro, pessoas sendo exortadas, pessoas correndo, pessoas pulando, pessoas falando no Espírito, falando em línguas, e se admiram, falam assim: uau, eu cheguei ali, eu pensei que a igreja era do oba-oba. Conversa, rapaz, aqui é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Vamos lá, verso número 14. Já está o 14 aí, né? Tá junto, ok. Vamos para o último versículo. João, capítulo de número 9. Capítulo de número 10, verso de número 9, perdão. Capítulo 10, vamos ficar de pé. Capítulo de número 10, verso de número 9. A gente sempre lê o verso de número 10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Mas nós queremos falar para você que existe um versículo antes desse. Que versículo? Eu sou a porta. Ei, Jesus está falando: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Verso de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, que sou a porta, vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Abundância, abundância. Versão a mensagem, volta lá. Verso de número 9. Quem passar por mim será bem cuidado. Ei, se prepare, o ano de 2026. Quem vai cuidar de você é Deus. Se prepara para isso. Quem entra pela porta vai ser bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que vocês tenham sonhado. Ei, a tua vida vai ser melhor do que você imaginou, melhor do que você planejou. Pastor, mas é porque o senhor está escrito. Ei, está escrito, está escrito, está escrito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Está escrito sobre você. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que chegou aqui com alguma